aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos, a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, me permitam uma breve palavra antes da homilia. Essa semana, os padres da nossa diocese se reuniram para o chamado curso de atualização do clero, que é um curso anual que todas as dioceses normalmente têm, para a formação permanente dos presbíteros. E o tema desse ano foi um tema que muito me apetece, que foi sobre a liturgia. Veio um bispo do interior da Bahia, da diocese de Livramento de Nossa Senhora, se não me engano, ele que é um bispo italiano, referencial, presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia no Brasil. E nós, como padres, tivemos a oportunidade de aprofundar e trabalhar e estudar o que os documentos da Igreja dizem sobre liturgia e, obviamente, ir reconhecendo aquilo que nós já avançamos e o quanto nos falta avançar. De modo geral, fico feliz, por aquilo que nós já caminhamos em São Roque. Lógico que muito ainda temos pela frente, mas nós estamos no itinerário de aprendizado e de crescimento. Um dos aspectos repetidos constantemente no curso foi essa dimensão da participação ativa dos fiéis, daqueles que estão na celebração, que possam participar de maneira ativa nos vários momentos e naquilo que cabe ao povo participar, responder, mas também participar com os olhos, acompanhando os gestos, os ritos, os símbolos. Digo isso porque o Salmo de hoje disse: os nossos olhos estão fitos no Senhor. O curso de liturgia chamava a atenção para os 3 espaços, a cadeira presidencial. Olha que bonita a cadeira, Ela é especial na celebração porque lá está aquele que age em nome de Cristo. É um outro Cristo aqui na celebração. A mesa do altar e a mesa da palavra. Os 3 espaços onde os nossos olhos devem estar fitos e acompanhando tudo aquilo que o Senhor nos fala, pela palavra, pela Eucaristia ou nas orações que são feitas da cadeira presidencial.
Muito foi pedido que a gente possa começar a abolir os folhetos, aqui a gente já fez isso, abolir os projetores, aqui a gente não tem, Rio das Ostras eu tinha projetores, né, justamente para que a gente possa não assistir, mas participar. E chama muito a atenção dessa participação ativa, quando tanta gente vem e volta para casa do mesmo jeito que veio e nada foi acrescentado depois de uma celebração em que a gente deve encontrar com o Senhor. Justamente porque a missa, ela começa antes da gente chegar aqui. Ela começa ainda quando a gente está em casa, nas disposições que nos fazem vir e nessa nossa parte, na nossa preparação primeira antes de chegar aqui. E quando chegar aqui, que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente conectados, para que eu não saia sem que tenha prestado atenção naquilo que Jesus disse na palavra, porque a palavra é para nós, não é para o ar, é para cair no nosso coração. Eu tenho insistido sempre nisso, que só tem sentido a celebração e a gente só dá frutos, e a celebração só traz frutos para a nossa vida de santidade, de salvação, na medida em que a gente participa ativamente. É triste ver depois uma pessoa que era católica e ir para a igreja dizer que encontrei Jesus. Encontrou Jesus uma ova, porque Jesus estava lá na igreja e você nunca abriu seu coração para recebê-lo. Entrava frio da celebração e saía gelado. É por isso que nunca encontrou Jesus, não é porque ele não está aqui, é porque você não se abriu a ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ouvindo o salmista de hoje, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, que o nosso coração esteja ardendo enquanto Ele nos fala, como diziam os discípulos de Emaús, para que a gente possa sair fortificados pela graça de Deus, alimentados pela palavra e oxalá pela Eucaristia, mas que sejamos sempre outros a sair, diferentes daqueles que aqui entraram. Sedentos, às vezes machucados, com sede, preocupados. Deixemos que o Senhor nos toque em cada liturgia. Participemos ativamente com mentes e corações. Nós hoje celebramos o 14º domingo do tempo comum e ouvimos na profecia de Ezequiel o desafio do profeta. Ele diz, olha, eu estava prostrado, a palavra, aquele que me chamou me colocou de pé, eu fui anunciar essa gente rebelde, eles quer escutem, quer não escutem, vão saber que no meio deles viveu um profeta. Ao longo dessa semana, quem participa diariamente, seja pela televisão, pela leitura em casa, a gente ouvia o profeta Amós, quantos desafios o profeta Amós enfrentou em seu tempo, como foi rejeitado, sendo pedido, olha, você anuncia a profecia em outro lugar, aqui não queremos ouvir tuas palavras. Porque as palavras dos profetas são palavras de Deus e a palavra de Deus ela é cortante, ela incomoda. O profeta, ele anuncia o Senhor, mas ele denuncia o mal, ele denuncia a injustiça, ele denuncia aquilo que vai contra os planos de Deus e por isso que causa tanto incômodo. Os profetas de ontem, os profetas de hoje, perseguidos e calados porque incomodam. Jesus diz no Evangelho, como é difícil ser profeta entre os seus na própria terra. E é verdade, e puxo pela primeira vez, então, quero trazer duas coisas para a nossa vida prática, pessoal. E o primeiro aspecto que chama a atenção é justamente essa contínua constatação nossa de que é tão difícil a gente falar de Deus para os nossos. Mais fácil sair da nossa casa e bater na porta dos vizinhos e fazer um círculo bíblico na casa dos outros, mas reunir 3, 4, 5 pessoas da família sentados ao redor de uma mesa para rezar um Pai Nosso ou abrir a palavra de Deus, como é difícil e como as famílias enfrentam isso com tanta dificuldade. Como é difícil falarmos aos nossos. A família é sempre o espaço mais problemático para o profeta. Sempre as casas dos outros é mais fácil falar de Jesus.
É um desafio que deve ser continuamente combatido. Mas Jesus faz essa constatação que é algo que a gente vive na prática. São Paulo, na segunda leitura, diz que ele é um profeta, ele é alguém que anuncia, é um apóstolo, e ele fala, olha, eu trago comigo algumas coisas que me atrapalham. E eu já pedi a Deus 3 vezes que me tirasse, ele chama de espinho da carne, eu já pedi 3 vezes que Deus me tirasse esse espinho da carne, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me para que eu não me ensoberbeça. Olha que forte a palavra de São Paulo. Como se um anjo de Satanás estivesse esbofeteando justamente para mostrar a miséria dele, a sua pequenez, a sua incapacidade. Mas isso não é suficiente para calar a voz de Paulo. Ainda que continue carregando o seu espinho na carne, Paulo anuncia com coragem, com destemor o Evangelho. E aí eu toco no segundo ponto prático para a nossa vida. Quantas pessoas que se colocam indisponíveis para o trabalho, porque dizem, padre, o senhor sabe que minha família eu tenho problemas, eu tenho um problema conjugal, ou o senhor sabe o que meu filho está passando. Se quem tem algum problema, ou se quem não é santo, não pode fazer uma pregação no grupo de oração, não pode trabalhar no encontro de casais, não pode ajudar numa pastoral da igreja, quem vai fazê-lo? Ou existe alguém sem problema? Ou alguém que não tem um espinho da carne? Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos marcados por essa dualidade de santidade e pecado. Mas é a disposição de se colocar a serviço, de se abrir e de deixar que Deus haja na vida é que nos faz profetas e apóstolos nos dias de hoje. São Paulo diz, olha, é assim, e hoje eu reconheço a minha fraqueza e vejo que na minha fraqueza é que eu sou forte. Por quê? Quando a gente reconhece a nossa miséria, Deus age em nós. Nós nos tornamos fortes, não porque o somos, mas porque Deus faz isso por nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, acolhamos os profetas, aquilo que eles nos dizem e nos chamam a atenção. E sejamos também nós profetas, anunciando a vida em plenitude, o amor, a justiça, denunciando o mal que existe no nosso meio e nos colocando a serviço de nosso Senhor, dentro da igreja, que precisamos muito, mas sobretudo fora dela.